Durante mais de 80 anos, milhares de corpos vinculados ao regime nazista permaneceram ocultos sob o solo da Europa. Alguns apareceram por acidente, outros graças a tecnologias modernas capazes de detectar o que a superfície já não mostra. O que emergiu não foram simples restos, foi a confirmação física do que muitos tentaram apagar. Cada descoberta forçou a revisar o que se acreditava documentado. Sob ruínas, túneis e bosques, a Terra devolveu provas que contradizem versões oficiais, revelam zonas de extermínio não registradas e conectam o passado com feridas ainda abertas. O que o regime sepultou em segredo volta convertido em evidência. Quem eram os corpos enterrados sem nome? O que dizem os restos sobre o funcionamento interno do regime e que segredos perturbadores seguem ocultos sob a terra? Os ossos. Sob o trono, os esqueletos ocultos na casa de Hermann Göring. No extremo nordeste da Polônia, perto da cidade de Kętrzyn, se ergue o que resta de uma das estruturas militares mais impenetráveis do Terceiro Reich, a Toca do Lobo. Oculto entre espessos bosques e reforçado com concreto e aço, este complexo foi o quartel-general de Adolf Hitler na Frente Oriental desde 1941 até princípios de 1945. Ali se gestaram decisões que alteraram a história da Europa. E ali, numa residência reservada a um dos homens mais poderosos do regime nazista, Hermann Göring, a terra guardava um segredo. Em fevereiro de 2024, 5 esqueletos humanos sem mãos nem pés, sem roupas nem objetos pessoais foram encontrados enterrados sob os alicerces de sua casa. O que parecia ser uma ruína a mais do passado nazista revelou, de repente, um crime sem nome nem data precisa. Hermann Göring foi um dos pilares do regime de Adolf Hitler. Piloto de combate condecorado durante a Primeira Guerra Mundial, converteu-se numa figura-chave da ascensão nazista ao poder. Em 1933, fundou a Gestapo, foi nomeado ministro do ar e, pouco depois, assumiu o comando absoluto da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Foi também presidente do Reichstag e designado sucessor de Hitler em caso de morte. Sua proximidade com o Führer e seu poder político-militar o situavam no cume do Terceiro Reich. A partir de junho de 1941, Göring instalou sua base operativa dentro da Wolfschanze, uma cidade fortificada no meio do Bosque Masúrio. Este complexo incluía mais de 80 estruturas, entre bunkers, torres de vigilância, estações de comunicação, refúgios antiaéreos e residências privadas. Sua construção, realizada em segredo, começou em 1940 e demandou o uso massivo de trabalho forçado. Cada edifício estava camuflado por árvores e redes miméticas, rodeado por mais de 50 mil minas, com patrulhas armadas dia e noite. A residência designada a Göring era uma das maiores do complexo. Sua localização estratégica, próxima ao bunker principal de Hitler, lhe outorgava acesso imediato ao centro neurálgico do poder militar alemão. Desde essa casa, Göring participou em reuniões de alto nível, redigiu ordens de bombardeio e avaliou relatórios de espionagem provenientes da Frente Oriental. Para fins de 1944, o Reich começava a colapsar. Após o fracassado atentado contra Hitler do 20 de julho, perpetrado pelo coronel Klaus von Stauffenberg dentro deste mesmo complexo, as medidas de segurança se extremaram. A paranoia se estendeu entre os oficiais. A começos de 1945, com a ofensiva do Vístula em marcha, Hitler ordenou evacuar a Wolfschanze. O 25 de janeiro, as tropas alemãs abandonaram o complexo após explodir parcialmente as estruturas com explosivos, numa tentativa por impedir que os soviéticos capturassem suas instalações intactas. Durante décadas, a zona permaneceu sob controle soviético, depois polonês, e suas estruturas se converteram em ruínas históricas visitadas por turistas, aficionados e pesquisadores. A casa de Göring, no entanto, havia sido menos estudada. Parte de sua estrutura se encontrava afundada, coberta por mato e escombros. A maioria das análises se havia centrado no bunker principal de Hitler ou nas áreas administrativas. Foi em fevereiro de 2024, quando membros da Fundacja Latebra, uma organização polonesa dedicada à exploração arqueológica do passado militar, iniciou um trabalho de prospecção com radar de penetração terrestre sobre os restos da casa de Göring.
Sua intenção original era reconstruir os alicerces do edifício e criar um modelo tridimensional para fins educativos. No entanto, numa das primeiras perfurações, um dos exploradores detectou um crânio humano parcialmente exposto. A polícia foi alertada imediatamente e se suspendeu toda a atividade. Em questão de dias, a equipe forense polonesa, junto com arqueólogos autorizados, iniciou uma escavação formal. A uma profundidade de apenas 15 centímetros, se encontraram os restos ósseos de 5 indivíduos, 3 adultos, um adolescente de entre 12 e 15 anos e uma criança de menos de 2 anos. Todos os esqueletos apresentavam um mesmo padrão: falta de mãos e pés, ausência total de roupa e nenhum objeto pessoal ou indicador identificativo. Os corpos se encontravam em posição caótica, alguns sobre outros, sem separação entre eles. O lugar não mostrava sinais de ter sido uma fossa comum organizada, nem de ter sido removido recentemente. A terra havia sido compactada e nivelada, possivelmente durante ou pouco depois da construção da vivenda. A descoberta levantou de imediato uma série de interrogantes. A primeira linha de investigação contemplou a possibilidade de que se tratasse de vítimas do regime, executadas secretamente pela SS ou a Gestapo, cujos corpos foram ocultados num lugar inacessível e controlado. Outra hipótese sugere que os esqueletos poderiam corresponder a familiares de algum oficial que se suicidaram ou foram assassinados durante os últimos dias da guerra, ante o colapso iminente do Reich. Uma terceira teoria levanta que os restos poderiam inclusive ser anteriores à Segunda Guerra Mundial, produto de um crime civil ou militar não relacionado com o nazismo. A análise preliminar realizada pelos forenses do Instituto de Medicina Legal de Olsztyn revelou que os corpos não apresentavam impactos de bala nem sinais de violência direta nos crânios. As articulações de pulsos e tornozelos, no entanto, mostravam cortes limpos, possivelmente post-mortem, o que explicaria a ausência de extremidades. Os forenses indicaram que a amputação poderia ter se realizado como parte de uma técnica de ocultamento ou devido a práticas rituais ainda não identificadas. Atualmente se estão levando a cabo provas de datação por radiocarbono, além de análises isotópicas para estabelecer possíveis origens geográficas e perfis de dieta. Se extraíram amostras ósseas e dentais para tentar obter DNA nuclear ou mitocondrial, ainda que a conservação dos restos seja desigual. Ainda não se conseguiu estabelecer uma data definitiva para os enterramentos. Após várias semanas, a polícia polonesa fechou a investigação criminal ao não encontrar evidências de um crime recente. A responsabilidade da análise ficou em mãos de instituições arqueológicas e acadêmicas. A Fundacja Latebra continua trabalhando no sítio, agora convertido num laboratório aberto. Se instalaram câmeras, se realiza escaneamento tridimensional da estrutura e se preservam os restos encontrados em condições controladas. A descoberta destes 5 esqueletos não confirma um crime de guerra, nem uma execução documentada. Mas sua descoberta num dos lugares mais vigiados e simbólicos do Terceiro Reich, sob a casa de um hierarca de primeiro nível como Hermann Göring, constitui um evento de grande valor arqueológico e histórico. O fato de que permanecessem ocultos durante mais de 80 anos, a escassos centímetros da superfície, num sítio que foi percorrido por milhares de pessoas, reforça uma verdade persistente. O passado nazista ainda guarda cadáveres sem nome nem história visível, e a Terra, em ocasiões, se converte no único testemunho que ainda pode falar. Sonderaktion 1005 – o plano secreto para apagar o genocídio. Entre 1942 e 1944, o regime nazista organizou uma operação clandestina desenhada para apagar da face da terra os restos físicos do genocídio que havia executado na Polônia, Ucrânia e Bielorrússia. Batizada como Sonderaktion 1005, seu propósito era metódico: exumar, triturar e queimar milhões de cadáveres enterrados em fossas comuns após massacres e extermínios massivos. Esta foi uma operação de limpeza forense sem precedentes, executada por esquadrões de prisioneiros sob vigilância SS, cuja existência ficou parcialmente oculta até que os exércitos aliados começaram a descobrir as cicatrizes nos campos e nos bosques do leste europeu.
Em março de 1942, o Terceiro Reich deu início à Operação Reinhard, o plano sistemático para exterminar a população judia do governo geral, a zona da Polônia ocupada pelos nazistas. Sob esta operação se construíram os campos de extermínio de Treblinka, Sobibor e Belzec, onde se estima que foram assassinadas entre 1.700.000 e 2 milhões de pessoas num lapso de apenas 20 meses. Os corpos eram enterrados em fossas comuns de grande escala, muitas vezes a poucos metros das câmaras de gás ou dos caminhões de gasificação móveis. Cada campo tinha múltiplas valas, abertas com escavadeiras, onde os cadáveres eram arrojados em camadas. Mas com o colapso da Frente Oriental e o avanço soviético em 1943, a liderança nazista se deu conta de que essas fossas seriam utilizadas como evidência de genocídio. Heinrich Himmler, chefe da SS, ordenou então a posta em marcha de um plano secreto para eliminar os corpos e apagar os rastros dos crimes. Assim nasceu a Sonderaktion 1005. A operação foi entregue ao comando do SS Standartenführer Paul Blobel, veterano das matanças massivas na Ucrânia. A partir de junho de 1942, Blobel supervisionou a formação de unidades especiais de prisioneiros, selecionados nos campos de concentração, conhecidos como Leichenkommandos ou comandos de cadáveres. Sua tarefa era exumar milhares de corpos decompostos e carbonizá-los em estruturas improvisadas. Nos campos de Treblinka e Belzec, os primeiros experimentos foram rudimentares. Se empilharam corpos sobre grelhas feitas com vias de ferrovia, sustentadas por blocos de concreto ou tijolos, e se borrifou combustível por cima para acelerar a cremação. Os resultados foram rápidos, mas desordenados. Montanhas de ossos calcinados, cinzas e restos parcialmente queimados que deviam ser triturados manualmente pelos próprios prisioneiros com maços metálicos. Com o tempo, o método foi aperfeiçoado. As fossas se abriam com retroescavadeiras, retirando camadas de cadáveres em avançado estado de putrefação. Os restos eram colocados sobre grades metálicas ao ar livre, onde ardiam durante dias. O que ficava se triturava com cilindros ou máquinas, e as cinzas eram enterradas de novo ou dispersadas pelo vento. As testemunhas posteriores e as descobertas forenses confirmaram que estas piras chegaram a consumir centenas de corpos simultaneamente. Em alguns campos, como o Sobibor, as fogueiras funcionavam ininterruptamente durante semanas. A operação se estendeu a todos os lugares onde o regime temia que os corpos fossem descobertos. Em Treblinka, entre agosto de 1942 e outubro de 1943, se assassinaram perto de 900.000 pessoas. As exumações começaram a meados de 1943. As fossas principais, escavadas ao sul do campo, continham dezenas de milhares de corpos. Após serem desenterrados, os restos foram incinerados em estruturas de aço e pedra de mais de 30 metros de comprimento. Ambos campos de Sobibor e Belzec foram desmantelados depois que suas vítimas foram exterminadas. Antes de destruir as instalações, a Sonderaktion 1005 foi utilizada para eliminar os cadáveres enterrados. As cinzas foram misturadas com terra e espalhadas pelos arredores. No campo de trânsito e execução de Janovska, localizado nas imediações de Lviv, se calcula que morreram mais de 200.000 pessoas. Entre junho e novembro de 1943, prisioneiros foram forçados a desenterrar os corpos de execuções passadas e queimá-los em piras organizadas no bosque próximo de Lisinity. No bosque de Ponary, perto da capital lituana, entre 1941 e 1944, foram executados mais de 100.000 judeus, poloneses e soviéticos. A Sonderaktion 1005 chegou em 1943. Os corpos se desenterraram sob supervisão da SS e se queimaram ao ar livre. Em 1944, um grupo de prisioneiros tentou escapar após semanas trabalhando com os cadáveres. Alguns sobreviveram para testemunhar anos depois. Famoso pelo uso de caminhões de gás, Chelmno tinha várias fossas massivas nos bosques circundantes. Em 1944, unidades da Action 1005 destruíram estas fossas usando métodos similares, cremação massiva com estruturas improvisadas de metal e madeira.
Apesar dos esforços por destruir os cadáveres, a escala do crime foi tal que a evidência física permaneceu. Em várias escavações modernas se identificaram fragmentos ósseos carbonizados em camadas sedimentárias compactadas pelo fogo, grades metálicas formadas com trilhos de trem corroídas pelo calor, cinzas misturadas com terra com concentrações anormais de fósforo e cálcio e ferramentas utilizadas pelos Sonderkommando, martelos, peneiras e pás. Em Treblinka, as escavações realizadas entre 2010 e 2014 pela equipe de arqueólogos liderada por Caroline Sturdy-Coles revelaram a presença de fossas comuns intactas e evidências de cremação massiva que confirmavam o uso de estruturas metálicas. Em Sobibor, os arqueólogos descobriram os restos de uma grelha de mais de 15 metros de comprimento e fragmentos de osso humano em camadas de cinza. Em Janovska se encontrou uma máquina de trituração de ossos, parcialmente destruída, junto a restos de estruturas de cremação. A arqueologia forense permitiu reconstruir com grande detalhe como operava a Sonderaction 1005. Utilizando ferramentas como radar de penetração terrestre para identificar fossas ocultas, fotogrametria aérea e tecnologia LIDAR para rastrear padrões de alteração do terreno, análise química de solos para detectar restos de materiais orgânicos calcinados, datação por carbono 14 de restos ósseos e estudos isotópicos que permitem determinar a origem geográfica e a dieta das vítimas. Além disso, graças a amostras genéticas conservadas em peças dentais, alguns restos puderam ser associados a populações específicas, especialmente comunidades judias do centro e leste da Europa. Durante os julgamentos de Nuremberg e os processos de crimes de guerra dos aliados, a Sonderaction 1005 foi abordada com testemunhos de alto nível. Paul Blobel foi condenado à morte nos julgamentos dos Einsatzgruppen em 1948 e executado em 1951. Documentos internos da SS, testemunhos de sobreviventes do Sonderkommando e fotografias aéreas aliadas dos sítios durante a operação complementaram a reconstrução técnica destes crimes. Os escassos sobreviventes das unidades forçadas que conseguiram escapar confirmaram o horror de trabalhar durante semanas entre cadáveres em decomposição só para serem assassinados ao final da operação. A Sonderaction 1005 foi uma operação tecnificada, planejada e executada com precisão militar, cujo objetivo foi erradicar toda a prova física do genocídio perpetrado pelo Terceiro Reich. Não foi uma improvisação do colapso final, senão uma campanha de encobrimento cuidadosamente organizada em paralelo com os assassinatos. Apesar de sua eficiência parcial, a Terra não foi cúmplice do esquecimento. Os rastros físicos, ossos calcinados, cinzas, estruturas de cremação, poços reabertos, seguem hoje marcando os cenários do horror, desafiando as tentativas dos assassinos por apagar o que fizeram. O trabalho arqueológico moderno, silencioso e metódico, conseguiu reconstruir parte desta operação e entregar provas materiais inegáveis de um dos maiores crimes ocultos do século XX. O Bosque como tumba. O massacre de trabalhadores forçados em Arnsberg. Em março de 1945, o Terceiro Reich enfrentava sua desintegração definitiva. As tropas estadunidenses cruzavam o Reno, a Wehrmacht se replegava em ruínas e os bombardeios aliados pulverizavam as cidades industriais do oeste. No meio deste caos, no distrito de Hochsauerlandkreis, ao sudeste de Dortmund, se produziu uma série de assassinatos sistemáticos que refletem o desespero e brutalidade dos últimos dias do regime nazista. A execução de 208 trabalhadores forçados, civis em sua maioria procedentes da Polônia e da União Soviética, enterrados em fossas ocultas nos bosques de Arnsberg. O bosque de Arnsberg, por sua localização estratégica na Renânia do Norte-Westfália, foi utilizado durante toda a guerra pela Wehrmacht e a SS como zona de treinamento, armazenamento de munições e trânsito de pessoal militar. Em março de 1945, ao converter-se em linha de retirada e enfrentamento, também se transformou em zona de execução encoberta. Em suas clareiras, trincheiras e margens de caminho se levariam a cabo as matanças que décadas mais tarde seriam exumadas por arqueólogos. Os trabalhadores forçados executados haviam sido detidos nas imediações de Warstein, Suttrop e Eversberg.
Eram parte do contingente de milhões de civis estrangeiros explorados pela indústria de guerra nazista. Após a desorganização dos transportes e a chegada dos aliados, muitos foram abandonados, dispersos ou suspeitos de tentativa de fuga. Essa condição foi suficiente para que as autoridades militares os sentenciassem à morte. Os assassinatos se perpetraram entre os dias 20 e 23 de março de 1945. Os corpos foram enterrados em 3 pontos distintos do bosque. No sítio de Langenbach, perto de Warstein, 71 vítimas foram alinhadas ao longo de uma depressão natural no terreno. 60 mulheres, 10 homens e uma criança. Foram fuzilados em grupo e sepultados imediatamente. Em Suttrop, 57 vítimas foram obrigadas a cavar uma fossa antes de serem executadas. O lugar foi reutilizado como depósito florestal após a guerra, dificultando sua localização durante décadas. Em Eversberg, 80 pessoas foram arrojadas a um poço profundo criado com explosivos, executadas diretamente no fundo. Se utilizou uma depressão natural do terreno, ampliada com cargas de demolição, para eliminar a necessidade de escavação manual. Os corpos foram enterrados sem identificação, sem caixões nem documentação, cobertos com uma fina camada de terra e folhas. Não existia a intenção de comemorar nem deixar rastro algum. Em 2018, uma equipe do LWL Archaeologie für Westfalen, liderada pelo arqueólogo Michael Baalis, iniciou uma investigação arqueológica sistemática. Baseando-se em relatos locais e documentação militar secundária, iniciaram uma prospecção de zonas boscosas. Mediante lidar e radar de penetração terrestre, se identificaram depressões anômalas no solo. A escavação controlada revelou restos ósseos desarticulados, em posições que sugeriam lançamentos em massa às fossas. Mais de 400 artefatos pessoais foram recuperados. Botões, moedas estrangeiras, principalmente polonesas e soviéticas, uma harmônica, um dicionário, pedaços de calçado infantil. Também se encontraram cartuchos de munição alemã espalhados pelas bordas das fossas e fragmentos de tecido e couro misturados com raízes, produto de mais de 7 décadas de sedimentação florestal. A documentação incluiu fotografias aéreas, escaneamentos em 3 dimensões e reconstruções digitais das posições originais dos corpos. Se criou uma base de dados arqueológica que associa cada objeto achado com sua profundidade e contexto geoespacial. Uma das maiores contribuições da equipe foi a criação de modelos digitais interativos que recriam as fossas, os objetos e os movimentos de terra. Esta visualização permite observar a disposição dos corpos, segundo a topografia, a localização de cada objeto pessoal, cartucho ou ferramenta, e a sequência de deposição de terra e alteração do terreno posterior. O uso de fotogrametria e tecnologia LIDAR converteu o bosque de Arnsberg num dos sítios arqueológicos de crimes de guerra melhor documentados da Alemanha. Ainda que a maioria das vítimas sigam sem identificar, se recuperaram amostras dentais e ósseas que estão sendo analisadas com técnicas modernas de DNA. O objetivo é cruzar estes dados com arquivos de deportação, registros laborais forçados e arquivos do NKVD soviético. Os restos exumados foram reinumados no cemitério florestal de Meschede, numa seção dedicada às vítimas de crimes de guerra nazistas. O lugar está sinalizado discretamente e sob proteção estatal. Nos anos 50, se celebraram julgamentos parciais. Em 1957, Wolfgang Wetzling foi condenado à prisão perpétua. Outros 5 oficiais e guardas foram processados com penas menores ou absolvições, alegando ter seguido ordens. Não se abriu nenhuma causa contra a estrutura de comando da Wehrmacht, nem contra membros da administração civil local. As descobertas arqueológicas recentes não só confirmam os testemunhos recolhidos em 1945, senão que documentam novas zonas de execução não incluídas nas investigações originais. O bosque de Arnsberg foi declarado lugar de memória e proteção arqueológica, mas não é um museu. Não há sinalizações turísticas nem centros de interpretação por decisão dos governos locais e da equipe arqueológica. De vez em quando, se realizam trabalhos de conservação florestal e prospecção em áreas adjacentes. O projeto segue ativo, com vistas a digitalizar todo o conteúdo para uso científico e educativo.
O massacre dos 208 trabalhadores forçados em Arnsberg não foi um ato isolado. Foi parte do padrão final do nazismo: executar sem registro, sem julgamento, sem testemunhas vivas. O que ocorreu ali não deixou arquivos, mas deixou terra removida, ossos, cartuchos e botões dispersos. A arqueologia do crime conseguiu reconstruir o fato a partir dessas pegadas mínimas. Num bosque silencioso, a ciência devolveu a forma a um dos crimes mais documentados, ainda que por muito tempo ignorado, do interior da Alemanha. Ohrdruf, restos humanos, entre as ruínas do Reich. A liberação dos campos de concentração nazistas por parte dos exércitos aliados não foi um processo planejado nem coordenado. Sucedeu de forma abrupta, à medida que as divisões aliadas irrompiam em território alemão e encontravam instalações abandonadas apressadamente pela SS. O 4 de abril de 1945, as tropas estadunidenses liberaram o campo de Ohrdruf Nord, no estado da Turíngia. Foi o primeiro campo nazista em solo alemão descoberto pelas forças dos Estados Unidos. O que os soldados encontraram ali, e depois em campos como Buchenwald, Dachau e Bergen-Belsen, seria documentado com uma precisão visual que desafiaria o ceticismo futuro. Ohrdruf era um subcampo do complexo de Buchenwald, utilizado desde novembro de 1944 como centro de trânsito e trabalho escravo. Albergava entre 9.000 e 11.000 prisioneiros, a maioria judeus e prisioneiros políticos, forçados a construir estradas, bunkers e vias ferroviárias. Quando o 4º Exército Blindado estadunidense ingressou ao lugar, encontrou uma instalação parcialmente vazia. A SS havia evacuado ou assassinado a maioria dos prisioneiros nos dias prévios. No entanto, o que ficou exposto foram rastros físicos de morte em massa que nem sequer a retirada nazista pôde ocultar. Os soldados documentaram com precisão o que encontraram: corpos empilhados sem roupa em pátios abertos, fossas escavadas à pressa, algumas de até 20 metros de comprimento, parcialmente relenas com cadáveres, restos queimados sobre estruturas de trilhos metálicos improvisados dispostos como grelhas, sustentadas por blocos de concreto ou tijolo, cadáveres parcialmente calcinados, muitos deles sem extremidades, com pele parcialmente aderida por efeito do fogo, e restos ósseos cobertos com cal viva, uma prática habitual nos últimos dias dos campos, utilizada para decompor corpos mais rapidamente, neutralizar odores e dificultar a identificação. Os corpos não apresentavam sinais de combate. Muitos mostravam feridas de arma de fogo na nuca, indicando execuções a curta distância. Outros morreram por inanição, disenteria ou tifo, segundo os primeiros relatórios médicos do Exército. O general George S. Patton, ao percorrer o campo, declarou ter ficado fisicamente afetado pela cena. Ordenou o fechamento do lugar, a proibição de ingresso de civis sem permissão e sua documentação imediata. 2 dias mais tarde, o 12 de abril, chegaram ao lugar Dwight D. Eisenhower, Omar Bradley e uma comitiva de altos comandos. Eisenhower escreveu em seu relatório que nada havia deixado uma impressão tão forte nele como essa visita. Insistiu em que cada unidade próxima enviasse soldados para presenciar isto e que se documentasse exaustivamente. A cena foi capturada em fotografias oficiais do US Army Signal Corps, assim como em gravações de cinema, que depois seriam utilizadas nos julgamentos de Nuremberg. As imagens incluem corpos nus alinhados ao longo de valas, soldados inspecionando os restos com máscaras, oficiais estadunidenses junto a crematórios improvisados com trilhos e planos gerais de fossas, fossos de cinza e montões de cal. O material serviu para gerar uma tipologia visual do extermínio, diferenciando entre cremação, inumação massiva e execução direta. Em Ohrdruf e campos similares, os nazistas tentaram eliminar evidências com técnicas improvisadas, sem tempo nem recursos suficientes, uso de cal viva para acelerar a decomposição, cremações em grelhas de metal, utilizando combustível improvisado como madeira, têxteis e gordura corporal, e abandono parcial de crematórios formais como em Buchenwald, onde se encontraram fornos sem terminar de destruir. A precipitação da retirada nazista impediu completar o ocultamento. Os cadáveres, em distintos estados de putrefação ou queimado, se converteram em evidência irrefutável de um sistema industrial de assassinato. A equipe médica do Exército dos Estados Unidos realizou inspeções básicas dos corpos.
Se registraram padrões de disparos sistemáticos na cabeça, deformações corporais causadas por fome extrema, corpos parcialmente queimados, com restos de carvão humano misturado com terra e cinzas depositadas perto de crematórios colapsados. Os relatórios descreveram com objetividade as condições. Os cadáveres mostravam desnutrição crônica, infecções cutâneas, pneumonia avançada e danos térmicos post-mortem. Eisenhower ordenou que civis alemães das aldeias próximas fossem levados a ver o campo. Centenas de residentes de Ohrdruf, Gotha e Arnstadt foram obrigados a observar e cavar tumbas para os corpos abandonados. O gesto não foi simbólico, senão logístico e judicial. Se criaram testemunhas oculares alemãs para qualquer processo futuro. As imagens e documentos foram enviados a Londres e Washington. Nos julgamentos de Nuremberg, o registro de Ohrdruf foi chave para demonstrar que os crimes nazistas não eram rumores nem propaganda, senão evidência física localizada. Após Ohrdruf, os estadunidenses descobriram Buchenwald o 11 de abril, Dachau o 29 de abril e outros campos. As cenas se repetiram: corpos sem enterrar, restos humanos amontoados, crematórios parcialmente destruídos ou transbordados, e recipientes cheios de cinzas e fragmentos de osso. Em Bergen-Belsen, o colapso sanitário havia deixado milhares de cadáveres decompondo-se entre os barracões. As imagens captadas ali por soldados britânicos num estado de putrefação total são hoje algumas das mais conhecidas do Holocausto. A liberação dos campos pelas tropas estadunidenses não só significou a liberdade para os poucos prisioneiros sobreviventes, significou, sobretudo, a exposição física do crime. Corpos que não puderam ser ocultados, fossas que não chegaram a fechar-se, cremações incompletas, todos deixaram um registro físico verificável. Ohrdruf foi o primeiro e, em muitos sentidos, o mais revelador. Não pela escala da matança, senão porque ali, sem planejamento, sem preparação, os crimes apareceram tal como eram, nus, evidentes e documentados desde o primeiro momento. Fossas Ardeatinas, prisão natural e câmara de morte. O massacre das Fossas Ardeatinas nas imediações de Roma representa um dos exemplos mais estudados e documentados do uso de espaços naturais como instrumentos de extermínio e ocultamento. O detonante foi um atentado partidário contra um destacamento de soldados alemães na Via Rasella, no centro de Roma. Em represália, o comandante da polícia SS em Roma, Herbert Kappler, organizou a execução imediata de 10 italianos por cada alemão morto. O saldo: 335 vítimas civis, muitas delas prisioneiros políticos presos previamente e extraídos de prisões como Regina Coeli. O sítio escolhido foram umas antigas pedreiras de Pozzolana ao sul da cidade, utilizadas desde o Império Romano para a extração de material vulcânico. Chamadas Fossi Ardeatini por sua localização perto da Via Ardeatina, estas cavernas não figuravam em nenhum registro militar e ofereciam o que os oficiais buscavam: um espaço natural, profundo, sem testemunhas e facilmente selável. O procedimento foi preciso. Os prisioneiros foram transportados em caminhões fechados. Ao chegar, foram amarrados, alinhados em grupos de 5. Cada grupo era conduzido ao interior, obrigado a ajoelhar-se frente a um muro ou a corpos anteriores, e executado com um disparo na nuca. Os corpos eram amontoados, um sobre outro, sem cobri-los. Ao final do dia, para ocultar o crime, os acessos às galerias foram explodidos com dinamite, colapsando parcialmente o teto de rocha e aprisionando os corpos sob toneladas de escombros. Um dos aspectos mais frios foi que, ao completar-se a lista de 330 vítimas, se descobriu que havia 5 pessoas a mais. Ainda assim, foram executadas para evitar testemunhas vivas que pudessem relatar o ocorrido. Tudo se fez sem documentos nem registros entregues a OS familiares. Quando Roma foi liberada pelas tropas aliadas em junho de 1944, os rumores sobre execuções massivas levaram a uma inspeção das pedreiras. A entrada dinamitada foi desimpedida manualmente em julho desse ano. O que se descobriu foi uma imagem escalofriante: montões de corpos empilhados em galerias estreitas, em completo estado de decomposição, vítimas com as mãos atadas com cordéis de cânhamo, restos de uniformes civis e roupas de prisão, todos os corpos com orifícios de bala na nuca, alguns mostravam traumatismos cranianos por impacto secundário de rocha,
e evidência de queimaduras parciais provocadas pela explosão final que colapsou as entradas. Os forenses italianos e médicos aliados trabalharam semanas para recuperar e identificar os restos, utilizando principalmente efeitos pessoais, dentaduras postiças, relógios, anéis ou documentos ocultos. Se conseguiu identificar a maioria, e os 335 corpos foram sepultados no mesmo sítio onde hoje se encontra o Mausoléu das Fossas Ardeatinas, inaugurado em 1949. Durante a exumação, o Ministério do Interior italiano e equipes fotográficas militares estadunidenses documentaram todo o processo. As imagens incluem o momento de reabertura da caverna, a disposição dos corpos empilhados sem ordem nem cobertura, detalhes das roupas, feridas na nuca, posições corporais e evidências de desmoronamento pó-vulcânico e restos de explosivos. Estes registros foram utilizados posteriormente no julgamento a Herbert Kappler e Erich Priebke, que foi extraditado desde a Argentina nos anos 90. As fotos ainda se conservam no Archivio Centrale dello Stato e no Museo della Liberazione, em Roma. Ainda que as fossas ardeatinas sejam o caso mais conhecido e documentado, não foram uma exceção. Em zonas montanhosas da Áustria e Eslováquia, durante 1944 e 1945, se utilizaram cavernas naturais como espaços de execução e ocultamento. Na caverna de Hinterbrühl, localizada perto de Mödling, ao sul de Viena, em março de 1945, os nazistas evacuaram o subcampo de Mauthausen numa marcha da morte. Prisioneiros que não podiam continuar foram arrojados a uma antiga gruta subterrânea utilizada antes como mina. Segundo o Bundesarchiv alemão, se registraram mais de 200 vítimas, muitas delas queimadas vivas quando a SS arrojou explosivos e acendeu fogo para colapsar a entrada. Em 1946 se acharam restos calcinados, objetos metálicos e esqueletos inteiros em posição fetal dentro da caverna, selada com rochas. Na caverna de Harmanek, na região de Banska Bystrica, zona de forte resistência partidário-eslovaca, durante a ofensiva de castigo alemã de 1944, após o levantamento nacional eslovaco, a Gestapo utilizou cavernas kársticas para execuções coletivas. As vítimas eram enforcadas ou fuziladas no interior e os cadáveres arrojados em cimas profundas. Nos anos 60, espeleólogos descobriram ossos humanos, restos de botas soviéticas e uma insígnia do Exército Vermelho. Um estudo forense de 2008 confirmou o uso militar dessa gruta como câmara de morte. As cavernas ofereciam aos nazistas e seus colaboradores um método de extermínio sem necessidade de infraestrutura. Silenciosas, ocultas, profundas, impossíveis de rastrear desde o ar. Em Roma, Áustria ou Eslováquia, estas grutas se transformaram em fossas comuns improvisadas, seladas com rochas e silêncio. Através de escavações, documentação fotográfica e descobertas forenses, hoje se podem reconstruir com exatidão estes crimes. A pedra vulcânica, a terra úmida e o pó de mina não ocultaram o suficiente. A história, enterrada pela dinamite, foi desenterrada osso por osso. Dora Mittelbau, túneis com escravos sepultados. Nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, o Terceiro Reich intensificou sua estratégia de trasladar indústrias críticas sob a terra. Entre estas instalações subterrâneas, a mais emblemática foi a fábrica de foguetes V2 no Dora Mittelbau, no maciço montanhoso de Kronstein, no coração da Alemanha. Esta rede de túneis não foi só uma planta de produção de armas. Também foi uma câmara de morte encoberta, onde dezenas de milhares de prisioneiros escravizados morreram de esgotamento, execuções, desmoronamentos ou doenças. Muitos desses corpos ficaram sepultados em passadiços colapsados e alguns seguem sendo localizados até hoje mediante ferramentas tecnológicas avançadas. A história começa em 1943, quando os bombardeios aliados obrigaram o Reich a proteger sua produção armamentística sob a terra. O complexo Dora Mittelbau foi criado como subcampo do KL Buchenwald, destinado à fabricação dos mísseis V1 e V2 desenhados por Werner von Braun. Os túneis do maciço de Kronstein, originalmente cavados como depósitos de óleo pela Wehrmacht, foram recondicionados pela empresa Mittelwerk GmbH.
Em agosto de 1943, chegaram os primeiros 107 prisioneiros, mas em poucos meses o número aumentou a mais de 60 mil reclusos entre 1943 e 1945. O sistema subterrâneo consistia em duas grandes galerias principais, denominadas A e B, com mais de 40 túneis transversais. Os prisioneiros trabalhavam ali 14 a 16 horas ao dia, sem luz solar, com níveis extremos de umidade e pó metálico, sem instalações sanitárias. Dormiam em beliches improvisados dentro dos mesmos túneis, ao lado das oficinas e dos mortos. Entre os reclusos havia poloneses, soviéticos, franceses, italianos e judeus húngaros. As doenças respiratórias, a desnutrição extrema e a exposição constante ao frio e à umidade geraram milhares de mortes. Outros foram executados por sabotagem ou debilidade física. As cifras estimadas falam de entre 20 mil e 25 mil mortos em todo o complexo Dora Mittelbau. Durante as escavações e trabalhos de construção, várias galerias secundárias se desmoronaram. Alguns colapsos foram por fadiga de materiais, outros provocados deliberadamente pela SS para selar acessos não utilizados. Em ambos casos, dezenas de corpos ficaram presos entre blocos de concreto e escombros, sem possibilidade de recuperação. Sobreviventes do campo declararam que, em pelo menos 3 ocasiões, se ordenou não retirar cadáveres sepultados, senão continuar o trabalho em outras áreas. Ao final da guerra, muitos setores foram abandonados apressadamente, deixando ferramentas, roupas, restos ósseos e maquinaria oxidada em galerias clausuradas. Desde 1995, após a criação do memorial, se abriram novas seções do sistema. Os arqueólogos acharam fragmentos ósseos humanos em zonas colapsadas, correntes, ferramentas manuais e pás deformadas, lâmpadas de carburo, restos de uniformes e placas metálicas de matrícula, e passadiços com paredes carbonizadas, possivelmente usadas como crematórios improvisados. Os objetos pessoais recuperados, escovas, facas, fivelas de cinto, tubos dentais, estão hoje expostos em vitrines do Dora Mittelbau Gedenkstätte, o museu comemorativo. Os setores ainda inexplorados se investigaram usando tecnologias geofísicas modernas, como lidar aéreo que permite detectar depressões, entradas colapsadas e áreas de alteração geológica em zonas boscosas, GPR ou radar de penetração terrestre usado para localizar anomalias sob a superfície que possam indicar acumulações ósseas ou câmaras colapsadas, e scanner térmico infravermelho que detecta diferenças térmicas em zonas subterrâneas com restos orgânicos ainda em decomposição ou mistura de umidade e osso. Graças a estas tecnologias, se identificaram 5 novos pontos de interesse arqueológico, ainda pendentes de escavação devido a riscos de desmoronamento. Dora não foi a única. Ao longo do Reich, outras instalações similares revelaram cadáveres e evidência de crimes. Em Lagerschleier, Áustria, uma instalação subterrânea da Luftwaffe onde se produziam partes de aviões, durante uma inspeção em 2003, foram encontrados restos ósseos fragmentados e prendas humanas entre maquinaria antiga, sob o que foi uma galeria colapsada. No Bunker Riese, Polônia, um projeto inacabado de Hitler nos Montes Sudetos, durante uma exploração em 2015, arqueólogos poloneses localizaram fragmentos de crânio, dentes humanos e ferramentas de escravos em galerias parcialmente bloqueadas. Na base de Sossenwünsdorf, Alemanha, numa sala subterrânea abandonada de um antigo quartel da Wehrmacht, se acharam restos ósseos desarticulados numa cisterna, junto a documentos semicarbonizados. A análise forense sugere enterramento apressado entre março e abril de 1945. Dora Mittelbau é hoje um memorial e sítio arqueológico protegido. O trabalho de escavação deve equilibrar-se entre a preservação, a memória e o estudo. Se realizaram estudos de DNA em fragmentos ósseos, comparados com bancos genéticos de familiares, catalogação de cada objeto achado com localização tridimensional e escaneamento digital completo dos túneis com drones e câmeras térmicas. A área segue entregando dados sobre modos de trabalho, condições de morte e rastros de resistência interna, como sabotagens mínimas nas linhas de montagem de mísseis. Após a guerra, muitos responsáveis do campo foram capturados. Nos julgamentos de Mittelbau Dora,
celebrados pelos aliados entre 1947 e 1950, se condenou a vários oficiais da SS e capatazes civis por crimes de guerra. No entanto, figuras-chave como Wernher von Braun, chefe do programa V2, foram exoneradas e contratadas pelos Estados Unidos sob o programa Operation Paperclip. Ainda hoje, a recuperação de novos restos humanos levanta dilemas éticos e políticos, sobretudo quando se identificam zonas não documentadas oficialmente, possivelmente vinculadas a execuções ocultas. Os túneis de Dora Mittelbau não só produziram foguetes, também armazenaram o rastro físico do extermínio laboral. Ossos sob a terra, oxidados sob camadas de pó, ocultos em silêncio. A terra removida por escravos para armar mísseis é a mesma que, décadas depois, devolve seus restos à luz. A tecnologia moderna, lidar, radar e escâneres térmicos, transformou esses túneis em arquivos arqueológicos do horror, mostrando que a evidência dos crimes nazistas não desaparece, só espera ser descoberta. Sombras do bunker, restos de Bormann e Stampfegger. Nos dias finais do Terceiro Reich, enquanto as forças soviéticas avançavam sobre Berlim, os principais hierarcas nazistas que ainda permaneciam no bunker da chancelaria sabiam que não sairiam vivos. Hitler se suicidou o 30 de abril de 1945. No dia seguinte, seus assistentes mais próximos tentaram escapar entre as ruínas de uma cidade bombardeada. Entre eles, Martin Bormann, secretário pessoal do Führer e figura-chave no partido, e Ludwig Stumpfegger, médico da SS, e um dos últimos em ver com vida a Hitler e Eva Braun. Segundo os testemunhos de quem tentou fugir, Bormann e Stumpfegger conseguiram sair do bunker durante a madrugada do 2 de maio. Junto a eles iam vários soldados e oficiais. A zona era um caos de fogo, escombros, franco-atiradores e blindados soviéticos. O grupo se dirigia à ponte de Weidendammer, uma das poucas travessias ainda transitáveis. Na tentativa, o grupo se dispersou sob fogo inimigo. Alguns morreram no ato, outros desapareceram. Bormann e Stampfegger não voltaram a ser vistos. Durante décadas, a sorte de ambos foi objeto de teorias contraditórias. A versão oficial sustentava que haviam morrido na fuga e que seus corpos jamais foram recuperados. As autoridades soviéticas asseguravam não tê-los capturado. Nos anos seguintes, surgiram rumores de que Bormann havia conseguido escapar à América do Sul, protegido por redes clandestinas. Outros afirmavam que havia sido eliminado em segredo por agentes soviéticos. Nenhuma versão contava com provas conclusivas. Em 1963, um empregado de correios chamado Albert Krumnov declarou à polícia de Berlim que ele e um colega haviam enterrado 2 corpos em maio de 1945. Segundo seu testemunho, haviam encontrado os cadáveres numa cratera perto das vias do trem, junto à estação Lehrter Bahnhof, e os haviam coberto com terra e escombros. Um dos corpos vestia uniforme, o outro só roupa íntima. O segundo levava consigo um documento em nome de Stumpfegger. Não deram maior importância ao fato nesse momento. Não era o único cadáver na zona. Berlim estava cheia de restos humanos. A declaração provocou uma escavação no sítio assinalado, mas não se acharam restos. A terra removida pela reconstrução de pós-guerra havia modificado a fisionomia do lugar. O testemunho foi arquivado. Em 1972, durante obras de construção para um edifício de escritórios, operários encontraram ossos humanos enterrados sob uma camada de escombros e tijolos a uns 12 metros do lugar mencionado por Krumnov. A polícia isolou a zona e extraiu 2 esqueletos completos. Estavam deitados de lado, sem caixão, sem roupa, sem documentos. Haviam sido enterrados de maneira improvisada. Os corpos não apresentavam impactos de bala nem sinais de execução. Tampouco havia marcas de faca, fraturas violentas nem elementos de tortura. Em ambos crânios se acharam fragmentos de vidro na mandíbula superior, o que foi interpretado como indício de envenenamento com cápsulas de cianeto, uma prática comum entre os altos comandos nazistas no momento do colapso. A postura dos esqueletos indicava que a morte havia sido simultânea. Nenhum foi sepultado com protocolo. Estavam cobertos apenas com uma camada de terra apisoada e escombros.
Durante a análise, os forenses estimaram que ambos eram homens adultos, entre 35 e 55 anos, de compleição média. Um dos crânios coincidia em forma e dimensões com o de Martin Bormann, segundo fotografias e documentos médicos prévios a 1945. O outro apresentava características compatíveis com o médico da SAS, Ludwig Stumpfegger, cuja altura, idade e perfil encaixavam com os restos achados. Não se realizou uma identificação genética nesse momento, mas a comparação craniométrica e a localização dos restos foram consideradas conclusivas. A imprensa publicou a notícia em 1973. As autoridades alemãs confirmaram que os restos pertenciam a Bormann e Stumpfegger. A história da testemunha civil que os havia enterrado foi reexaminada e considerada confiável. Não se organizou cerimônia oficial nem enterramento público. Os esqueletos foram trasladados a um cemitério não revelado. Os relatórios forenses, registros fotográficos e reconstruções faciais foram arquivados em Berlim. Anos depois, em 1999, se retomou a análise com métodos modernos. Se extraiu DNA de um dos ossos e se comparou com amostras de familiares vivos de Martin Bormann. A coincidência genética foi de 99,99%. A análise foi realizada pelo Instituto de Medicina Forense de Munique. A autenticidade da descoberta ficou confirmada. O segundo corpo não foi submetido a provas de DNA, mas por proximidade e contexto, se ratificou que pertencia a Ludwig Stumpfegger. Ambos morreram o 2 de maio de 1945, horas depois da queda do Führerbunker. Tentaram escapar entre ruínas e bombardeios, sem êxito. Ninguém os ajudou. Ninguém recuperou seus corpos. Foram enterrados por civis à beira de uma rua destruída, entre cabos, tijolos e restos metálicos. Permaneceram ali quase 30 anos, sem serem identificados, sem serem procurados oficialmente. Suas mortes fecharam o círculo da elite nazista presa em Berlim. A zona onde foram encontrados faz parte hoje do Distrito Central de Berlim, a poucos metros de escritórios governamentais, linhas de trem moderno e zonas comerciais. Não há placas, não há memoriais. Os restos foram retirados sem cerimônias. O terreno foi nivelado. Sobre esse mesmo solo passaram máquinas, pedestres, gerações completas, sem saber que debaixo estavam dois dos homens mais próximos ao poder absoluto do regime. A reconstrução facial de Bormann se fez a partir do crânio achado, utilizando métodos visuais em base a fotografias tiradas entre 1938 e 1944. A semelhança era evidente. A estrutura mandibular, a linha nasal, os arcos orbitários, tudo coincidia com as imagens conhecidas. A causa da morte não pôde estabelecer-se com precisão, mas o cianeto ingerido foi assumido como o meio mais provável, na ausência de feridas externas. Não se acharam restos de projéteis, estilhaços nem armas. As roupas haviam desaparecido. Não se conservou tecido nem botões. Tampouco se encontraram objetos pessoais, medalhas nem papéis. Só terra, pó e fragmentos. O sítio de enterramento não era uma tumba nem um refúgio. Era um buraco entre ruínas, selado à força, sem marca nem proteção. A posição dos corpos sugere que morreram ao mesmo tempo e foram arrojados sem ordem. O testemunho do trabalhador postal foi confirmado pela evidência física. Durante décadas, ninguém havia regressado ao lugar. O médico da SS, Ludwig Stumpfegger, havia sido designado para assistir a Hitler em seus últimos dias. Se encarregou de preparar o veneno, organizar as doses, assistir os suicídios no bunker. Também havia participado em experimentos médicos com prisioneiros em campos de concentração. Sua fuga foi tão breve como seu papel no colapso. Morreu junto a Bormann, sem julgamento, sem testemunho, sem registro oficial. Seu corpo foi ocultado pelo pó da derrota e resgatado só por acidente. As fotografias tiradas durante a escavação mostram um crânio semi-enterrado, uma tíbia coberta de terra, uma pá militar oxidada ao lado. Não houve cerimônia, não houve palavras. O relatório técnico foi redigido em 10 páginas, com diagramas e notas marginais. As amostras foram enviadas ao laboratório. Os resultados arquivados. Não se emitiram comunicados políticos. Não houve homenagens nem condenações, só uma descoberta a mais, entre as tantas que deixou a queda de Berlim.